Eu sempre tive uma curiosidade mórbida por histórias de terror, aquelas que se agarram na fronteira entre mito e realidade. Foi numa noite chuvosa, durante uma conversa com amigos, que ouvi pela primeira vez sobre o sétimo celeiro. Você nunca ouviu falar? Perguntou Lucas, com um brilho malicioso nos olhos. Quando neguei, ele se inclinou para a frente, quase como se estivesse prestes a compartilhar um segredo proibido. Em Ohio, há uma fazenda abandonada, onde um fazendeiro construiu um celeiro para cada um dos seus 6 filhos. Mas no nascimento do sétimo, tudo desmoronou. A mãe e o bebê morreram no parto. O homem enlouqueceu. Ele matou os outros filhos, enterrou cada um no celeiro correspondente, no sétimo. Se enforcou. Agora, dizem que o espírito dele ainda está lá, balançando na corda. E, às vezes, você pode ouvir os gritos das crianças. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som da chuva batendo contra a janela. Eu ri, um pouco desconfortável, mas Lucas continuou. Não é só uma história. Pessoas juram que já viram. É só procurar. Naquela noite, fui direto para a internet. Pesquisei tudo sobre a lenda, encontrando relatos assustadores, vizinhos que ouviam sons inexplicáveis, avistamentos de sombras e até vídeos de gente explorando o local. Algo nos vídeos me incomodava, um padrão sutil. Ninguém ficava lá por muito tempo. Alguns até deixavam o celular cair na fuga. E os vídeos terminavam com um silêncio opressor. Eu sabia que precisava ver por mim mesmo. Era como se a história me chamasse. Não era só curiosidade, era algo mais forte, quase como um desafio pessoal. Convenci a mim mesmo que tudo aquilo era exagero ou histeria coletiva, mas no fundo, sentia uma pontada de medo. Preparei minha câmera, uma lanterna e algumas provisões. Não contei a ninguém, nem mesmo ao Lucas. Naquela noite, sentado no banco do carro, com o motor ligado, olhei para o mapa. O lugar não ficava longe. Era como se o sétimo celeiro estivesse esperando por mim. Estava prestes a descobrir se a lenda era apenas uma história, ou algo muito pior. A estrada para o sétimo celeiro era tão desolada quanto eu imaginava. Asfalto rachado, árvores inclinando-se para frente como se tentassem bloquear meu caminho. E um silêncio inquietante, quebrado apenas pelo som dos pneus esmagando folhas secas. Quanto mais eu dirigia, mais o mundo parecia se transformar. O céu, que antes exibia tons de azul e cinza, parecia agora um manto negro, sem estrelas. As árvores eram mais densas, suas sombras se alongando, quase como se estivessem vivas. Meu GPS insistia em recalcular a rota, mas seguia as direções anotadas de uma das histórias que encontrei online. Ao me aproximar, a estrada asfaltada deu lugar a um caminho de terra. O barulho dos cascalhos sob os pneus fazia meu coração bater mais rápido. Finalmente, eu o vi, o primeiro celeiro. Era apenas uma estrutura desgastada, suas paredes de madeira apodrecendo, o telhado parcialmente desmoronado. Por um momento, hesitei, me perguntando se deveria continuar, mas a curiosidade era como uma força invisível que me empurrava para frente. Eu saí do carro, segurando minha lanterna com firmeza. O ar parecia mais pesado ali, como se carregasse o peso das tragédias que haviam acontecido. Comecei a andar, seguindo o caminho estreito que conectava os celeiros. Passei pelo segundo, depois o terceiro. Cada celeiro tinha algo peculiar. O segundo tinha marcas de mãos na madeira, como se alguém tivesse arranhado a superfície. O terceiro, uma porta balançando lentamente, mesmo sem vento. Foi no quinto celeiro que ouvi o primeiro som. Era baixo, um murmúrio quase indistinto, como vozes sussurrando. Minha lanterna tremulou, e eu senti um arrepio subir pela espinha. Deve ser o vento, pensei, tentando me convencer. Mas conforme eu me aproximava do sexto celeiro, o som mudou. Agora eram passos, lentos e calculados, como se alguém me seguisse. Parei e me virei rapidamente, mas tudo o que vi foi a escuridão das árvores ao redor. Minha respiração estava pesada, e o som parecia mais próximo. Ainda assim, eu continuei. O sétimo celeiro estava logo à frente. De longe, ele parecia intacto, como se o tempo tivesse poupado aquela estrutura. Mas havia algo profundamente errado. A sensação de ser observado era quase insuportável. Minhas mãos tremiam,
mas eu segurei a lanterna firme e continuei. Eu sabia que deveria parar. Cada instinto no meu corpo gritava para eu voltar. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim sabia que eu não conseguiria sair dali sem entrar no 7º celeiro. A porta estava aberta, como se me convidasse a entrar. A porta do 7º celeiro estava entreaberta, balançando suavemente com o vento. Um som fraco, como o render de madeira envelhecida, preenchia o silêncio absoluto ao redor. Meu coração batia acelerado, quase como se quisesse pular para fora do peito. Cada passo em direção à porta parecia pesar toneladas, mas algo dentro de mim me empurrava, uma curiosidade perturbadora que eu não conseguia controlar. Quando finalmente entrei no celeiro, a atmosfera mudou drasticamente. O cheiro de madeira podre misturado com algo metálico no ar me fez sentir um nó na garganta. A escuridão lá dentro parecia engolir a luz da minha lanterna, como se algo estivesse tentando esconder o que estava à vista. Mesmo assim, avancei, e à medida que meus olhos se ajustavam, percebi detalhes estranhos, marcas nas paredes, como se algo tivesse sido arranhado ou até riscado com força. Pedaços de madeira estavam quebrados no chão, criando um padrão irregular, mas perturbador. Minhas mãos suavam, e o som do vento lá fora parecia mais distante agora, substituído por algo mais pesado. Passos lentos, rítmicos, como se alguém estivesse andando atrás de mim, sempre a uma distância confortável para me observar, mas nunca se aproximando o suficiente para que eu pudesse ver quem era. Eu parei, tentando ouvir melhor, e então os passos pararam. Só o som da minha respiração pesada quebrava o silêncio. Isso é só a minha mente, pensei, tentando me convencer de que o medo estava me fazendo ver coisas onde não havia nada. Mas algo estava errado. Eu podia sentir uma presença, algo que não estava mais lá. Uma sensação de que as paredes estavam fechando sobre mim. Continuei a andar lentamente, cada passo ecoando no vazio. A lanterna iluminava apenas uma pequena área, deixando o resto da sala em total escuridão. Então, eu vi algo que me fez parar completamente. Havia algo pendurado no teto, na parte mais escura do celeiro. O que era aquilo? Uma silhueta? Não, era mais do que isso. Era uma figura que estava pendurada por uma corda, o pescoço esticado, como se estivesse esperando por algo. Eu aproximei a lanterna, minha mão tremendo tanto que a luz da lanterna piscou algumas vezes antes de se estabilizar. Quando a luz iluminou a figura, eu congelei. Era um homem. Ele estava ali, pendurado pelo pescoço, seu rosto horrivelmente distorcido, como se tivesse sido moldado por anos de angústia e sofrimento. Mas o mais aterrador de tudo era a sua expressão. Os olhos, abertos de uma maneira impossível, fixados em mim. O homem estava morto, mas de alguma forma, parecia vivo, como se ainda estivesse preso àquele momento. Meu estômago revirou. Eu queria gritar, correr, mas meu corpo estava paralisado pela visão. E então, sem aviso, a lanterna se apagou. O som de algo arrastando-se pelo chão fez meu corpo se encolher de medo, mas não consegui me mover. Uma presença invisível parecia me envolver, como se algo estivesse se aproximando. A porta do celeiro se fechou com um estrondo, e naquele instante, uma sensação de desespero me tomou. O cheiro no ar ficou mais forte, uma mistura de podridão e algo mais metálico. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não estava mais sozinho ali. Algo estava me observando, algo estava se aproximando. A pressão aumentava a cada segundo, como se o próprio celeiro estivesse se tornando um túmulo. Eu estava preso, sem saída. E eu podia sentir, no fundo, que o pior ainda estava por vir. O silêncio no celeiro era ensurdecedor. A única coisa que eu conseguia ouvir era o som da minha respiração ofegante e o batimento acelerado do meu coração. O frio parecia aumentar a cada segundo, e eu mal conseguia segurar a lanterna com as mãos suadas e trêmulas. A visão daquele homem pendurado ainda estava gravada em minha mente. Seus olhos fixos, como se me desafiassem a olhar mais de perto. Foi quando eu ouvi um som, algo arrastando-se lentamente, como se uma sombra estivesse se movendo na escuridão. Uma sensação de pressentimento tomou conta de mim, e eu sabia que não estava mais em segurança. A lanterna piscou e, por um momento, ficou completamente escura. Foi quando uma respiração gelada,
vinda de algum lugar atrás de mim, fez a minha espinha congelar. Minha garganta se fechou e eu quase não conseguia respirar. O som era claro e nítido. Alguém ou algo estava ali, com uma respiração pesada e irregular. Eu queria me virar, olhar para trás, mas meu corpo não respondia. Era como se algo invisível me segurasse no lugar. De repente, senti um peso esmagador sobre os meus ombros, como se uma mão invisível estivesse pressionando contra mim. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. O medo me engoliu, e eu me senti mais vulnerável do que jamais imaginara possível. O que eu fiz a seguir foi instintivo, uma tentativa desesperada de sair daquela prisão escura. Corri na direção da porta, meus pés tropeçando sobre as tábuas do chão, tentando, sem sucesso, encontrar uma maneira de escapar. Cada passo parecia mais difícil, como se o ar estivesse se tornando mais espesso. O som dos tambores, que antes estava distante, agora se tornava mais forte, mais próximo. Quando finalmente cheguei à porta, ela estava trancada. O pânico tomou conta de mim. Eu bati com força na porta, tentando forçar a saída, mas a madeira parecia mais resistente do que nunca. Foi quando, pela primeira vez, ouvi um sussurro. "Você não pode escapar", disse uma voz baixa e rouca, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. O som dos tambores estava agora ensurdecedor, e algo dentro de mim sabia que não havia mais saída. Olhei novamente para o homem pendurado, cujos olhos continuavam a me encarar. Ele estava balançando suavemente, mas era como se ele estivesse esperando que eu fizesse algo. Seu corpo balançava lentamente de um lado para o outro, como se o vento, que eu não conseguia mais sentir, o estivesse movendo. E então, com uma visão repentina de terror, percebi, ele estava me observando, não apenas com seus olhos, mas com cada parte do seu ser, esperando que eu entendesse o que acontecerá ali. Ele não estava ali por acidente. Ele não estava morto por acidente. Era como se eu estivesse preso na história de sua tragédia, e de alguma forma, ele queria que eu sentisse o que ele havia sentido. Ele não era apenas um espírito perdido, mas algo muito mais macabro, uma presença vingativa que me forçava a reviver sua morte. Tentei uma última vez abrir a porta, mas o som dos tambores tornou-se tão alto, tão opressor, que senti minha cabeça girar. Os sussurros se intensificaram, agora quase ensurdecedores, e uma pressão esmagadora me envolvia. Foi então que, quando tudo parecia perdido, a porta se abriu sozinha. Mas ao invés de encontrar a liberdade do lado de fora, o que vi foi uma escuridão ainda mais profunda, e o som dos tambores, agora estrondoso e selvagem, parecia vir de todos os lados. Eu estava preso em um pesadelo do qual não poderia mais acordar. Com o coração acelerado e sem forças para lutar, eu me vi sendo puxado para dentro da escuridão. Eu não sabia mais onde estava. O ar estava pesado, e eu mal conseguia enxergar. As sombras ao meu redor eram densas, tão profundas que pareciam ter vida própria. Cada vez que eu tentava me mover, algo me impedia. Não eram mãos, mas uma força invisível, que puxava minhas pernas para o fundo da escuridão. O som dos tambores estava cada vez mais alto, mais forte, como se algo estivesse se aproximando. Eu tentei gritar, mas minha voz se perdeu no vazio. Cada passo que eu dava na escuridão parecia me afastar ainda mais da realidade. Como se eu tivesse sido transportado para outra dimensão, onde as leis do tempo e do espaço não existiam mais. Era como se o próprio celeiro fosse uma prisão, um limbo onde eu estava condenado a passar a eternidade. E então, do fundo da escuridão, eu vi uma figura. Ela se movia lentamente, como uma sombra crescente, e sua presença fazia o ar vibrar de maneira indescritível. A figura era alta, e sua silhueta se destacava, embora não pudesse discernir seu rosto. Eu sabia que aquilo não era humano. Era algo muito mais antigo, mais cruel. O som dos tambores, antes distante, agora parecia ressoar dentro da minha cabeça, como se meu próprio coração estivesse batendo no ritmo da percussão. A figura se aproximava com passos lentos, sem pressa, como se estivesse saboreando cada momento. Com um grito silencioso, eu tentei me mover, mas meus pés estavam presos. Era como se a terra abaixo de mim tivesse se agarrado a mim com raízes invisíveis, tornando impossível qualquer tentativa de fuga.
A figura estava agora a poucos metros de mim, e eu podia sentir o peso de sua presença. Seu corpo estava envolto em uma capa de sombras, e seus olhos, ou o que eu imaginava serem seus olhos, estavam fixos em mim com uma intensidade aterradora. Era como se eu estivesse olhando para a própria morte. E não havia mais como escapar. De repente, um grito agudo cortou a escuridão, mas não era meu. Era uma voz distante, um eco da tragédia que havia acontecido no celeiro. A voz de uma criança. Os tambores pararam por um momento, e o silêncio se tornou ainda mais opressor. A figura continuou avançando, e eu sabia, com uma clareza assustadora, que não havia mais volta. O que eu estava vendo não era apenas um fantasma. Não era uma visão passageira. Era o eco de um passado atormentado, de um homem que havia se perdido em sua própria dor. Era uma condenação eterna, uma maldição que pairava sobre aquele celeiro e que agora, de alguma forma, me envolvia. E antes que eu pudesse fazer mais alguma coisa, a figura estendeu a mão em minha direção. Eu tentei recuar, mas a escuridão parecia me consumir. Então, o toque veio, frio, gelado, uma pressão imensa que me fez quase perder a consciência. Eu sabia que não estava mais em um lugar físico, não estava mais em um celeiro. Eu estava no fundo de um pesadelo, onde o tempo e o espaço não significavam nada. Tudo o que restava era a sensação esmagadora de um destino selado, de uma verdade que não poderia ser negada. O fazendeiro, seus filhos, o sofrimento, a morte, tudo estava se misturando, tudo estava se tornando uma única entidade, algo que agora me consumia por completo. E então, a escuridão me envolveu, e eu fui engolido por ela, desaparecendo no vazio. Não havia mais som, não havia mais luz. Apenas o frio e o peso da eternidade.